Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e nós vamos falar hoje sobre polígonos, seus elementos e números de diagonais de um polígono. Essa aula é referente à semana do dia 8 de junho a 12 de junho, com entrega a ser feita até o dia 15 de junho, ao meio-dia, segunda-feira, por foto no WhatsApp ou no Google Classroom, ou no dia 15 até o meio-dia, direto na escola, tá? Então tem uns exercícios para vocês resolverem no final e mais alguns exercícios do livro. Eu deixo anotado também a página e o conteúdo do livro a ser feito, tá bom? Então vamos lá. Polígonos e seus elementos. Polígono é uma figura plana formada por uma linha fechada simples, composta apenas por segmentos de retas reunida com a sua região interna. Então, polígono, gente, é toda figura plana que pode ser desenhada num plano, tá? Que não tem dimensões, tá? Por exemplo, se vocês imaginarem aqui uma profundidade nesse desenho, ele já vira um sólido, ele não é um polígono, tá? Então, ele é polígono, é desenhada sobre o plano mesmo, sobre uma folha, tá? É como se fosse uma folha, um quadro, e não tem outras dimensões, profundidade, tá? Então, todas essas figuras são polígonos, são figura que tem poli, significa vários, e gonos, ângulos, lados, tá? Então, polígonos, polígonos, vários lados, vários ângulos. Então, são figuras compostas por esses segmentos de retas, tá? Que se fecham formando uma parte interna. Essa figura, então, a gente tem um polígono formado por segmentos de reta. Então, a gente tem aqui um polígono de 5 lados, um polígono de 4 lados, um polígono de 4 lados, outro polígono de 5, tem polígono de 3, tem que ser fechado. Então, para a gente fechar alguma imagem, a gente precisa ter dois segmentos. 3 segmentos de reta, tá? Que a menor figura que existe, o menor polígono que existe em quantidade de lados, é um triângulo. A gente não consegue fechar uma figura com 2 segmentos de reta. Tentem aí pegar duas retinhas, 2 palitinhos de fósforo, 2 palitos que sejam. Tente juntar para fechar um polígono. Não dá. Precisamos de 3, tá bom? No mínimo 3. Então, o triângulo é o menor polígono que a gente tem em relação à sua quantidade de lados, em relação à sua quantidade de segmentos de reta. Ok? Elementos de um polígono. Então, a gente tem aqui um polígono, tá? Esse polígono, a gente chama ele de polígono ABCDEF. Por quê? Os polígonos são nomeados conforme as letras que representam seus vértices. Por exemplo, esse polígono aqui, ó, que tem 6 lados. Os vértices dele, que são esses encontros, já vou falar um pouquinho, tem uma letrinha em cada vértice. Então a gente lê nessa ordem, pode ser em outra ordem se vocês quiserem, mas geralmente na ordem alfabética, enfim, que aparece os nomes dos pontinhos aqui. Então, ó, esse polígono ele é aqui, ó, A, B, C, D, E, F. Ele termina aqui nesse F, ó, depois ele volta no A. Aí o G, professor, esse ponto G ele não faz parte do polígono, ele é um ponto externo ao polígono, então ele não entra aqui. São só os vértices que fecham esse polígono. A gente geralmente chama o polígono pelo nome, tá? Por exemplo, às vezes tem um triângulo lá e tem ABC. A gente diz que o triângulo é o triângulo ABC, porque cada vértice dele tem uma letrinha, o A, o B e o C. Então vamos lá. Polígonos são nomeados conforme as letras que representam seus vértices. Por isso que esse polígono é o polígono ABCDEF. Tá? O que são vértices? Vértices são os pontos de encontro de dois lados. Então aqui a gente tem o vértice A, vértice B, vértice C. Reparem que é o encontro de dois lados. Vértice E, vértice F. Tá? Lados. Lados é o segmento de retas, né, que é o que forma os polígonos. E são, nessa figura aqui, a gente pode dizer que é o AB. A gente representa esses lados conforme as duas letras dos seus vértices. Por exemplo, esse lado que eu estou passando o mouse em cima aqui, ó, ele é o lado AF ou FA, tanto faz. Esse aqui é o lado AB, é o segmento AB. Esse aqui é o segmento DE ou ED, é o lado ED, é o lado DE, tanto faz. Ângulos internos são formados por dois lados consecutivos. O que são lados consecutivos? São lados que um sai do outro, tá? Um está grudado no outro, encostado, um é próximo ao outro. Então, ângulos internos. Esse X é um ângulo interno
em relação ao lado AB e ao lado BC. Então, ó, esse lado é consecutivo a esse é consecutivo a esse, eles estão próximos. Ó. Então, esse ângulo X é um ângulo interno. Todos os vértices aqui, ó, todos esses vértices, que é formado por encontro de dois lados, tem um ângulo, tá? Ó. Aqui tem um ângulo, aqui tem outro ângulo. Aqui eu coloquei representado pela letra X, porque eu não coloquei vários ângulos aqui, tá? Parece colocando só um só para representar. Então, os ângulos internos são os ângulos que estão dentro do polígono. Diagonais. Diagonais é quando a gente liga dois vértices. Lembrando, então, os vértices são o A, o B, o C, o D. Diagonais são segmentos que unem dois vértices não consecutivos. Tá? Ou seja, o A. Quem é consecutivo do A? É o B e é o F. Então, eles são consecutivos, eles são os dois vértices próximos dele. As diagonais, ele vai ligar esse ponto A com todos os outros vértices que não são consecutivos, não são próximos. Então, não pode ligar com F e nem pode ligar com B. Porque se ligar, na verdade, o A ligado ao B é o lado e não a diagonal. O A ligado ao F é um lado e não uma diagonal. A diagonal é o A ligando com todos os outros, menos com os seus consecutivos e com ele mesmo, né? Que não dá para ligar o A com o A. Então, qual é a diagonal do A? Pode ser essa que já está desenhada, do A até o D. Também temos uma, se eu quisesse desenhar, do A até o E, e uma do A até o C. Então, do A, teríamos 3 diagonais saindo, tá bom? Diagonais, então, é o que liga um vértice aos outros vértices que não são seus vizinhos. O F pode ligar com quem? Com o D, com o C, com o B, menos com esses dois, porque são os dois vizinhos. Se eu ligar, vira um lado e não uma diagonal. Ângulos externos. Os ângulos externos é o que suplementa um ângulo interno. É como se eu pegasse um lado e esticasse, prolongasse. Por isso que fala aqui, ó, são ângulos formados por um lado de um polígono e pelo prolongamento do outro consecutivo. Ó, temos esse lado aqui. Esse ângulo externo ele é formado com quem? Por esse lado e por esse lado aqui. Só que esse lado prolongado, ó, esticadinho, foi até o ponto G. Por isso que tem esse ponto G, só para prolongar esse lado, para poder achar o ângulo externo. Se vocês repararem, o ângulo interno junto com o ângulo externo sempre dá uma meia-lua, e a meia-lua é 180 graus. Se eu falar que aqui dentro tem 100, esse aqui só pode ser 80, porque a soma dos dois sempre dá 180. Um ângulo interno junto com o seu consecutivo externo tem que dar 180 a soma dos dois, tá bom? Esse ângulo externo é representado pelo y aqui, mas tem um externo aqui, se eu quiser. Se eu prolongar isso aqui, tem um externo aqui. Se eu pegar esse lado e prolongar, vai ter um externo aqui fora. Se eu prolongar esse, vai ter um externo aqui, e assim por diante, ok? Nomenclatura dos polígonos. Então, os polígonos eles recebem nomenclaturas, nomes, por conta da quantidade de lados. Lembra que eu falei para vocês? O triângulo é o menor, porque ele precisa de 3 retas, 3 segmentos de retas para fechar. O polígono tem que ser fechado, né? Então, 3 lados a gente chama de triângulo, porque se tem 3 lados, também tem 3 ângulos, por isso que é triângulo. Ó. 1, 2, 3 ângulos. 4 lados, a gente chama de quadrilátero. Ah, não é quadrado, professor? Não, porque tem várias figuras que podem ter 4 lados. Um losango, um trapézio, que é esse aqui, um retângulo, todos, um quadrado. Então, a gente chama de quadrilátero, porque tem 4 lados. Quando tem 5 lados, pentágono, 6 lados, hexágono ou hexágono, 7 lados, heptágono, 8 lados, octógono, tá? Lembra aquele negocinho lá, o ringue lá de luta, né? É um octógono porque tem 8 cantos. Se vocês olharem, tem aquelas cordas lá que fecha o espaço de luta. Ele tem 8 lados, 8 ângulos. Por isso que é um octógono. Dentre outros, né? 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 20 lados, icosságono. Tem o de 11, um decágono. Dodecágono é o 12 e assim por diante, tá? Diagonais de um polígono convexo. Essa palavrinha convexo é quando a gente fala assim, deixa eu ver se eu consigo voltar a tela. Convexo é quando não tem entrada no polígono. Isso aqui, ó, não é um polígono convexo, porque ele tem essa entrada.
Isso é convexo, ó, não tem nenhuma entrada, tá? Quando tem essas entradinhas assim, ó, é não convexo. Aqui, ó, é convexo. Aqui é não convexo. Então a gente vai achar as diagonais de um polígono convexo, quando não tem essas entradinhas, tá? Na figura acima, observe que as diagonais de um vértice são segmentos de retas que ligam estes vértices a todos os outros que não sejam seus vizinhos, ou os consecutivos, né, que a gente fala. Por exemplo, o A, ele está ligando com quem? Ele está ligando com o D e com o C. Com E e com o B, ele vai ligar? Sim, ele liga, mas forma diagonal? Não. A ligação do A com o E, ele forma o lado e não diagonal. Por isso que com os dois vizinhos não dá para formar diagonal, porque já forma lado. Lado é uma coisa, diagonal é outra. Então, o A consegue ligar com seus dois, com todos os outros ângulos que não sejam seus vizinhos e nem ele mesmo. Não dá para ligar o A no A. Então vamos lá. Por exemplo, o vértice A é o que eu acabei de falar, ele é ligado ao C e ao D. Portanto, as diagonais que partindo do vértice A, qual é a diagonal aqui? A gente lê como se fosse o lado. É a diagonal AD, porque vem do A até o D, e a diagonal AC, perdão, AD, e AC, também diagonal do A até o C. E assim para os outros, do E, EB, EC, do B, BE, BD, e assim por diante. Repare que quando chegamos no vértice C, teremos as seguintes diagonais, CA e CF. Ó, tá vendo o C aqui? Então a gente tem CA e C. Perdão, gente, ó. No lugar de F aqui, coloquem para mim, considere um E, tá? C, E. Não tem F aqui, tá bom? Aí eu vou consertar depois na aula que eu vou enviar para vocês. Nos slides que eu vou enviar para vocês, eu conserto depois. Então, ó, C e CA. Então, reparem que quando eu fiz do A, eu liguei do AD até o AC. Quando eu fiz o C, eu liguei o CE até o CA. Só que do A até o C e do C até o A é a mesma coisa, já foi contado. Então, eu não posso contar duas vezes, tá? Se eu pedir para vocês contarem quantas diagonais tem do a gente tem uma, duas. E do C? Uma, duas. Só que essa aqui eu já contei quando eu falei do A até o C. Então tem que tomar cuidado na hora de contar para não contar novamente a mesma diagonal, tá bom? Já vou explicar porque eu falei isso. Vamos para a próxima página. Ó, cálculo de um número de diagonais de um polígono. Então vamos lá. Nesse exemplo aqui, ó, fica fácil para a gente contar as diagonais, porque tem poucos lados. É um pentágono, tem 5 lados. Então, as diagonais são essas linhas vermelhas. É só contar. Ó. Vou sair do A. Vou até desenhando a estrela. Ó. Uma diagonal, duas diagonal, três, quatro, cinco diagonais. Então, a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. E fechou aqui, ó. 5 diagonais. Reparem que eu não contei assim, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, porque eu estou repetindo o que eu já tinha contado. Ó. Se eu já contei uma aqui, quando eu chegar no C, eu não posso contar duas ela de novo, porque eu já contei do A até o C é uma. Do C até o A é a mesma coisa, só estou voltando, mas continua sendo a mesma diagonal. Vamos lá então. Mas quantas diagonais tem um polígono de n vértices? Vamos supor eu falo uma figura para você que tenha 20 lados, 20 vértices. A quantidade de vértices de um polígono convexo é a mesma quantidade de lados. Se tem 5 vértices, tem 5 lados. Se tem 20 vértices, tem 20 lados, 20 ângulos. Então vamos supor que eu quero se eu falar então 20 lados ou 20 ângulos de um polígono convexo, é a mesma coisa, tá? É a mesma quantidade, quando o polígono é convexo. Então vamos lá. Vamos supor que eu fale 20. Eu quero saber quantas diagonais eu vou ter num polígono que tenha 20 vértices ou lado quaisquer. Então o que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que ter uma formulazinha para resolver isso. Como que a gente percebe essa fórmula? Ó, primeiro, o que eu tinha falado para vocês nas páginas anteriores aqui? Um vértice pode ligar com qualquer outro, menos com 3. Quem são esses 3? O A, ele não pode ligar com E, não pode ligar com B, porque daí não é diagonal, né? E não pode ligar com ele mesmo, porque não tem como formar uma diagonal ligando o A com A, tá? Então, o vértice A só forma diagonais
com todos os lados, menos os seus dois vizinhos e ele mesmo. Então, menos 3. Com 3 nunca vai ter. O E também com 3. E não importa o tamanho da figura. Se tiver 20 lados, um vértice não consegue ligar com os outros dois e nem com ele mesmo para fazer diagonal. Então, é sempre ele liga com todos, menos com 3. Por isso, quando a gente fala esse vértice, o A, ele pode ligar com todos, menos 3. Então, quando a gente fala ligar esses vértices, a gente está fazendo um processo multiplicativo. O vértice A, ele pode ligar com todos. Então, uma figura de 20 lados, 20 vértices. Vamos pôr um 20 aqui. Ele pode ligar com todos. Então, ele vai multiplicar todos. Só que menos 3. 20 vezes 20. Só que daí eu lembro que ele não pode ligar com 20 também. Esse vértice só pode ligar com esses 20 tirando 3. Por isso que fica n vezes n menos 3. Essa é a primeira parte. Então, um vértice pode ligar, ligação é multiplicação. Esse vértice pode ligar com todos. Menos 3, que é ele mesmo e os seus dois vizinhos. Então, essa é a primeira parte da fórmula. Segundo passo. Quando o vértice A liga com o C, que eu falei no exemplo anterior, e o C liga com o A, eu não posso contar duas vezes. Ó, A até o C, C até o A. Eu não posso falar que eu tenho duas diagonais, porque eu só tenho uma e é a mesma. Então, cada diagonal que eu olhe, parece que ela vai do B até o E e do E até o B, voltando. É como se eu contasse duas, se eu fizer somente isso. Mas eu não posso contar dobrado. Eu tenho que contar pela metade, porque se ela já foi, já é uma. Se ela voltar, dá duas, dá o dobro. Então eu não posso contar o dobro, eu tenho que contar apenas uma. E isso aqui eu estou contando o dobro, indo e voltando. O que eu faço então? Para eu achar a quantidade diagonal de qualquer figura, eu pego a quantidade de lados vezes ele mesmo, mas tirando 3, porque ele não liga com os seus vizinhos e nem com ele mesmo. Só que eu tenho que dividir por 2. Por quê? Se eu não dividir por 2, eu vou contar do A até o C e do C até o A. Eu vou contar do D até o B e do B até o D. Eu vou contar duas vezes. E na verdade existe apenas uma diagonal. Por isso eu divido isso aqui, n vezes n menos 3, pela metade. E temos uma formulazinha que é a seguinte. A diagonal, a quantidade de diagonal de uma figura é igual à quantidade de vértices ou de lados vezes essa quantidade total menos 3, dividido por 2, porque eu não quero contar indo e voltando, eu só quero contar uma vez, porque é a mesma diagonal. D, então, significa diagonal, e N significa número de lados, número de vértices, número de ângulos, tá? Vocês vão perceber no exercício quando ele está pedindo o número de lados, número de vértices, ou diagonal, enfim, ele vai falar e vocês vão saber que vértices, lados e ângulos num polígono convexo são as mesmas quantidades. Então vamos lá, um exemplo. Vamos lá então agora, ó, fazer um exercício. Quantas diagonais tem um polígono de 17 lados ou vértices ou até ângulos, poderia ter falado? O que eu vou fazer? Eu vou pegar a fórmula e eu quero saber quantas diagonais. Eu pego essa fórmula e eu quero saber o D, que o D é a diagonal. D é igual. Quantos lados tem a figura? Para pôr no lugar do N? 17. 17 vezes. Aqui não tem outro N? O N não é 17? 17 menos 3. Esse menos 3 sempre vai existir, que é da fórmula, que são os três lados que eles não podem ligar, os três vértices que não podem ligar. Então, ó, eu substituí esse n por 17 e esse n por 17, que é a quantidade de lados, só que eu não posso esquecer que desse segundo n eu tenho que tirar 3, e ficou assim, ó, 17 vezes 17 menos 3 sobre 2. Aí, seguindo, diagonal é igual 17 vezes, porque eu resolvo o que está no parênteses, lembra das expressões numéricas? Por isso que matemática é uma sequência, tem que ir sempre aprendendo e guardando todo o conhecimento que vocês conseguem no decorrer do caminho. Então, primeiro eu resolvo o parênteses. 17 vezes 17 tira 3, 14. 17, tudo isso dividido por 2. Diagonal é igual. 17 vezes 14, 238. Aí eu vou dividir por 2, porque 238 é indo e voltando a diagonal. Mas eu só quero contar uma vez, eu divido por 2.
238 dividido por 2. Um polígono que tem 17 lados lá, imagina uma figura com 17 lados. Ela vai ter 119 diagonais cortando esse polígono, tá bom? Então, é assim que a gente faz. N são os lados ou os vértices, e diagonal é a quantidade de linhas que cortam esse polígono de um vértice a outro. Exercício para vocês fazerem, então. Determine a quantidade de diagonais de um polígono D. 9 lados. O que é 9? É o N. Vocês vão usar aquela formulazinha. D é igual a N vezes N menos 3 dividido por 2. E no lugar do N vai substituir por 9 e resolver essa expressãozinha, tá bom? Essa equaçãozinha aí. Uma continha para cada um. Quero ver a continha montada, tá? Não quero nada de cabeça, tá? Então, vocês têm esse exercício. Além desse exercício, vocês vão fazer para mim o exercício do 1 até o 5 da página 172. E vão fazer a leitura complementar sobre esse conteúdo no livro didático da página 168 a 172. Lembrando que cada atividade, aqueles exercícios anteriores aqui, é um visto que eu conto, esse do caderno é outro. Se mandar apenas um, fica incompleto os exercícios da semana. Ok? Observação, então, como eu já disse no começo, os alunos que estão aqui no Google Classroom, né, ou no grupo do WhatsApp, pode mandar as fotos dos exercícios resolvidos até o dia 15, ao meio-dia, tá? Na plataforma mesmo do Google ou no meu WhatsApp privado, né? Ou aqueles que retiram na escola e forem devolver na escola, tem que devolver no dia 15. Daí não é qualquer dia, tem que ser no dia 15 até o meio-dia. Então, esse texto aqui é para estudo, não precisa copiar, apenas vocês vão responder as questões que estão aqui e responder as questões do livro também, ok? Bons estudos então, gente, Deus abençoe e até uma próxima. Tchau, tchau.